Cantar mais um cântico agora, as meninas vão cantar mais um, Mateus 16, 13, depois nós vamos cantar depois da palavra mais um da harpa, tá, seu Reis? Obrigado, em nome de Jesus. Mateus 16, 13. Se você até não trouxe a sua Bíblia, a gente vai colocar no telão, lembrando que a gente está ao vivo agora pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV web, pela rádio web. A gente está ao vivo transmitindo esse culto, em nome de Jesus. Pode soltar. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade. Aqui quero ficar. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Jesus, não deves nada para Mais do que tu podes fazer. mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti. Lamento Lamento por viver indiferente. viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento Por viver indiferente. por viver indiferente. Lamento Por não cantar de coração. por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Leva-me ao primeiro Abro o meu amor. coração. Eu abro o meu coração A ti. a ti.
igreja, nesta noite que você só quer a presença do Senhor? Você consegue louvar com a gente? Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Senhor, nós só queremos a tua presença, Pai. Somente a tua presença, Senhor. Só quero a ti. Amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece, em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. Está na versão revista e atualizada, Gabriel? Vamos lá. Diz assim, a confissão de Pedro. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até aí, em nome de Jesus. Olha para cá um minutinho. Algum tempo atrás eu já passei por essa passagem. Eu acho que um versículo secundário em alguma pregação onde a gente falava de Jesus. O tema da mensagem é: quem dizes que eu sou? Quem que vocês dizem que é Jesus? Ou quem que vocês dizem que é o Filho do Homem? Se a gente analisar essa pergunta, não há pergunta mais importante do que a que Jesus ele fez para os seus discípulos. Não há. Talvez uma pergunta tão simples de fazer, pode sentar, obreiros, por gentileza. Talvez uma pergunta tão simples de se fazer, mas ao mesmo tempo tão profunda. Tão profunda. Quem dizes que eu sou? Nenhuma questão foi mais intensamente debatida ao longo da história da igreja sobre a deidade e a divindade de Cristo. Quem Cristo é? O que Cristo é? A resposta correta para essa pergunta, ela é simples o bastante para salvar uma criança, mas também complexa o bastante para manter todos os teólogos ocupados por toda a eternidade. Porque se a gente analisar quem Cristo é, nos faltaria palavra o suficiente para dizer o que Cristo é. Sim ou não? Se a vida eterna é conhecer Jesus, como diz João capítulo 17, versículo 3, então nós podemos ou não podemos nos dar o luxo de sermos ignorantes sobre aquele que é o mais distinguido entre 10 mil, como diz Cantares capítulo 5, versículo 10. Se a vida eterna, João fala assim, se a vida eterna é conhecer a Jesus, o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a quem? A Cristo. Veja bem que João diz que há uma vida eterna. Por que eterna? Porque mesmo que o homem buscasse todo o conhecimento, procurasse absorver tudo o que a Bíblia, os livros de teologia, ensinamentos falasse de Cristo, ainda não seria o suficiente para mostrar quem Ele é, porque Ele é muito mais que isso. Pedro confessou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente acabou de ver em Mateus 16, 16. João falou que Jesus era o verbo que se fez carne e Ele habitou no meio de nós. Se você ler em João 1,14 fala isso. Paulo ele descreve Jesus não só como a imagem de Deus invisível, não somente isso, o primogênito de toda a criação,
Mas no livro de Colossenses 1,15, mas também ele fala como Cristo Jesus, o homem, como está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, o primeiro. Paulo fala que Jesus Cristo, ele também é homem. Da mesma forma, o autor dos Hebreus identifica Jesus tanto como o resplendor da glória de Deus, quanto também como aquele que participou de carne e de sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso, sobre o verdadeiro sacrifício. Depois de tocar em Cristo, Tomé, ele memoravelmente confessou Jesus como o seu Senhor e o seu Deus. João capítulo 20, versículo 28 fala sobre isso. No Antigo Testamento, Isaías, ele teve uma visão de Cristo, em que relata no capítulo 63, o chamado de o Senhor dos Exércitos. Jesus apareceu no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todas as Escrituras. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra voltada para Cristo. Jesus também tinha muito a dizer sobre si mesmo. Ele falava muito sobre a sua personalidade. No Evangelho de João, como conhecido, se você ler o livro de João, o lugar das conhecidas afirmações do eu sou. Jesus disse, ele se referia a si mesmo como eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Jesus falava, eu sou a luz do mundo. No livro de João capítulo 8, versículo 12, fala sobre isso. Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então tudo que nós precisamos encontramos em quem? Somente nele. A porta, a vida, o pão, a água. Em outras passagens, Jesus é chamado de mestre. Livro de Marcos, capítulo 1, 27. Ele é chamado também de profeta, filho de Davi. Ele também é chamado de servo, filho do homem, Senhor, Cordeiro de Deus, Santo de Deus, o princípio, o meio, o fim. Ou seja, sumo sacerdote. Livro de Apocalipse diz que aquele que vive, o libertador. E no livro de Apocalipse 22, 16 diz que ele é a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. A essa impressionante variedade de nomes e descrições bíblicas, a gente poderia acrescentar muitas outras. Na verdade, muito mais do que podemos pensar ou imaginar. E eu quero falar hoje sobre o perfeito em divindade. Por mais que ele foi homem, mas ele foi divino. Por mais que ele foi sujeito às mesmas paixões que a gente, mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Um homem sem pecado, um homem perfeito. A evidência de que Jesus de Nazaré é plenamente divino, mesma substância com o Pai, com Deus, é tão abundante que fica muito difícil de a gente simpatizar com aqueles que lutam contra essa verdade. Se você estudar algumas das religiões que existem nos dias de hoje, Testemunho de Jeová, entre outras, eles não aceitam que Jesus é Deus. Eles não aceitam, eles não acreditam que Jesus é Deus. Os mormons, da mesma forma. O islamismo, dizem que Jesus era um profeta, apenas um profeta. A maioria das religiões não vê Jesus como Deus. Se Jesus não é plenamente Deus, os escritos do Novo Testamento, eles teriam que se esforçar para confundir e mentir para a igreja. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz... Bota ali para a gente, por gentileza, Gabriel, a gente vai ler todo mundo junto. Primeiro, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só, se Jesus, isso você tem que marcar, por quê? Porque quando alguém vir falar para você que Jesus não é Deus, você prova na Bíblia que Jesus foi adorado, que é adorado e será adorado eternamente. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Vamos lá, até o 11. Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou, olha só, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Aí diz assim: para que ao nome de Jesus seja, olha só, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, aonde? Nos céus, na terra. Se Jesus não é digno de adoração, por que que no céu, onde está toda a divindade, toda a plenitude, toda a excelência do mundo espiritual está nos céus? A Bíblia diz para que todos, no céu, na terra e até debaixo da terra, dobre os seus joelhos, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diz assim, 11, a última: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está falando que ele é digno de adoração. Colossenses 1,13. Olha só. Depois de Filipenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Continuando. No qual temos a redenção e a remissão dos nossos. Quem é o único que pode salvar e te libertar e redimir e trazer a remissão dos seus pecados? Se você pesquisar no Google, em qualquer dicionário, que significa a palavra redenção, redenção significa salvação por meio de Jesus Cristo, somente por meio dele. Como é que a gente não pode adorar aquele que é o único que tem capacidade de nos salvar? Então Colossenses está falando que é ele que nos traz redenção, ou salvação pelo seu nome, a remissão dos pecados. Um homem, um profeta, pega desde o Velho Testamento, Jeremias, Ezequiel, pega Oséias, Obadias, Abacuque, pega Samuel, pega todos os profetas, nenhum deles tiveram a capacidade de perdoar pecados, nenhum deles. O Islã vê Jesus como um profeta, mas a Bíblia diz que ele é o único que pode nos redimir dos nossos pecados, é o único que traz a remissão dos nossos. Aí que chega a questão: quem que é Jesus? Quem que é ele? Por que que ele perguntou não só para os discípulos o que a multidão fala sobre ele? Ele não se importava o que a multidão falava sobre ele. Ele queria saber o que os seus próprios seguidores o que achavam dele. Quem era Jesus? Quem que Jesus é para vocês? Hebreus capítulo 1, versículo 1, que é aqui que chega a parte principal, aonde os anjos o adorem. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez. Quem que fez o universo? Jesus. A Bíblia diz que ele fez todas as coisas. Mas o livro de Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Continuando. Ele, olha, isso aqui é maravilhoso, meu Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos, Deus falando assim, a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Continuando. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Até aí. Todos os anjos de Deus os adorem. Testemunha de Jeová não adora Deus como Deus, Jesus como Deus. Eles não adoram Jesus como Deus.
eles têm a Bíblia na versão do Novo Mundo, e eles tentam fazer de toda maneira para tirar. Eu não sei se alguém aqui já foi da Testemunha de Jeová ou não, e você sabe que é assim lá. Eles mesmos em debates, eles afirmam que Jesus não pode ser adorado. Outra doutrina, que para a gente é uma doutrina herética, o judaísmo messiânico. Por quê? Da mesma forma, eles não acreditam que Jesus deve ser, e eles não acreditam no Espírito Santo. Não acreditam. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que falam para você. Porque a gente leu aqui 3 passagens que mostram que Jesus é o primogênito de toda a criação, que toda a excelência, toda a plenitude do Pai estava sobre ele. A Bíblia diz aqui que todos os anjos de Deus os adorem. Tem alguém aqui que é melhor que algum anjo? Não. Se os anjos têm que adorar Jesus, nós também temos que adorar. O judaísmo messiânico, eles dizem que nós somos idólatras, porque eles entendem que nós adoramos 3 deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles não conseguem compreender que os 3 subsistem numa pessoa só. Os 3 são um. Eu falei aqui esses dias agora, há 2 cultos atrás, sobre a água. Quem lembra? Sobre o gelo, a água e o vapor da água. A água é uma só, mas ela pode se transformar em 3 substâncias. O gelo, estado sólido. A água em si, estado líquido. E quando você coloca no fogo, ela evapora, ela vira estado, mas é uma água só. Se transformou em 3. Assim Deus subsiste em 3 pessoas. Cada um dos 3 tem o seu papel na salvação do homem, e eles não compreendem dessa forma. Se até os anjos de Deus o adorem, nós também temos que o adorar. O Evangelho de João nos fornece evidências explícitas o suficiente para que a igreja de Deus ela possa concluir que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Olha só que maravilha. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que é o Verbo? A palavra. E ele habitou entre nós. Primeiro livro, no livro de Gênesis capítulo 1 diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos, plural, tinha mais de uma pessoa. A Bíblia fala que quando Abraão foi visitado por Deus após a sua circuncisão, apareceu 3 anjos lá, 3. Enquanto um falava com ele, o outro ia fazer as visitas. Tinha 3, o Pai, o Filho e o Espírito. Então os 3 aparecem desde o princípio. O Espírito Santo é a essência de Deus, a própria essência de Deus. Em Isaías nós somos informados de que Deus não dá a sua glória a ninguém, a não ser a si mesmo. A Bíblia diz que ele não dá a glória dele para ninguém, a não ser para si mesmo, para ele mesmo. Não obstante, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz, o próprio Cristo fala, ele pede ao Pai para glorificá-lo em sua presença, com a glória que ele teve desde a fundação do mundo. Então a mesma glória que quando Jesus estava em terra, ele pediu para o próprio Pai, que ele pudesse ser glorificado na presença dele, com a glória que ele teve junto do Pai, antes que houvesse o mundo. Então Jesus já era glorificado antes de todas as coisas, antes de tudo ser criado. No livro de Apocalipse, há igualmente muitos lugares que demonstram a divindade de Cristo. Por exemplo, Jesus fala assim em Isaías 41:4: eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. No livro de Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Isaías 41 e Apocalipse capítulo 1 versículo 10 dão a mesma alusão para o Cordeiro, o primeiro e o último. No livro de Isaías 44, versículo 6 diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há
Deus. Não há Deus além dele. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz: o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou-se a viver. Isaías capítulo 48, versículo 12. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13 fala a mesma coisa. Esses paralelos marcantes deixam pouca dúvida quanto ao que o próprio Jesus acreditava ser, ninguém menos que o próprio Senhor, o próprio Deus. Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. Jesus falou assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm me percebido ainda. Quem vê o Pai, vê a mim. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Quer ir até Deus? Jesus não falou assim, como é que é aquela passagem? Jesus não falou assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não falou isso. Ele falou como? Ninguém vem ao Pai. Se eu falar para um obreiro assim, vai, ele vai ter que ir para muito longe. Se eu falar para ele, vem, ele tem que estar perto. Então ninguém vem ao Pai. Jesus falou assim: quer ir ao Pai? Vem a mim. Quer chegar até Deus? Vem a mim. Ou seja, por isso ele é chamado de Cristo, Jesus, homem. Como a gente leu em 1 Timóteo 2,5, que participou de carne e sangue, a fim de derrotar o diabo através da morte. Ele é semelhante a nós, a Bíblia fala sobre isso, em todas as coisas. Em todas as coisas Jesus foi semelhante a nós, até ao ponto de ser tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as formas, de todas as maneiras. Você é tentado? Sim ou não? Jesus também foi. Você é tentado, homem, por mulher? Jesus também foi. Você é tentado por bebida, por cigarro, por prostituição? Jesus também foi. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem. Por que Jesus venceu a tentação? Porque ele tinha intimidade com o Pai, intimidade com Deus. A evidência da verdadeira humanidade de Cristo é tão conclusiva quanto a evidência da sua verdadeira deidade ou divindade. Sendo verdadeiramente humano, Jesus experimentou as reações físicas tais como fome, como sede, como fadiga. Ele chorou, ele pranteou, ele suspirou, ele gemeu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém, pessoal? Mas porque ele era sem pecado, todas as suas paixões eram mantidas em perfeita proporção e pelo equilíbrio. Ele ficou, se você ler a palavra, Jesus ficou apropriadamente irado quando estava com raiva. Jesus ficou com raiva, Jesus ficou irado, bem como também completamente alegre quando ele estava feliz. De fato, Jesus, ele experimentou não apenas a alegria, não somente isso, mas ele exultou. Ele não trouxe para si um mero aborrecimento irritado, mas furiosa indignação, não mera pena passageira, mas os movimentos mais profundos de compaixão e amor, não mera angústia superficial, mas uma profunda tristeza até a morte. E a Bíblia diz que foi morte de cruz, que ainda assim nunca o dominaram, nunca dominou a Cristo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Para você ter uma ideia do que a palavra quer dizer aqui, a gente pode considerar o livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: atendei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio. Olha que coisa interessante isso aqui. Aqui aparece os três, no livro de Atos capítulo 20, versículo 28.
Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, quem é o primeiro? Vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio. Quem que apareceu agora? Quem que comprou a igreja com sangue? Jesus. O livro de Atos aparece as 3 pessoas numa única passagem. O Espírito Santo constituindo a igreja. A igreja de quem? De Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A Bíblia aqui está falando que Deus comprou com seu próprio sangue, mas é Jesus. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. A pergunta que eu lhe faço é: Deus tem sangue? Ei, pessoal, Deus tem sangue? Se a gente olhar pela divindade, Deus tem sangue? Não. Humanamente falando, uma divindade não pode ter sangue. Ele é espírito, é ou não é? Mas através desse texto a gente pode confirmar que Deus se fez carne em Cristo. Aí sim ele teve sangue. Então várias passagens mostram que o próprio Cristo era Deus, digno de adoração, digno de ser adorado. Jesus voluntariamente se submeteu à vontade do Pai, submeteu a isso. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: o Filho de Deus, a gente leu ali, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz, que por sua vez levou à exaltação, no qual lhe é dado um nome acima de todo nome. Assim, os crentes, eles podem esperar não apenas um Salvador formidável, que derrotou os poderes de Satanás, que derrotou os poderes das trevas, mas também um Salvador misericordioso, paciente, um Salvador bondoso e amoroso, porque Ele é o pleno das graças do Espírito Santo. É Ele. Por causa dessa verdade, Thomas Golding, ele afirmou que os pecados do povo de Deus movem Cristo mais a compaixão do que a ira. Isso se confirma o que eu falei semana passada. O teu pecado, ele tem 2 caminhos. Na mesma hora, no mesmo momento, o teu pecado te afasta de Deus, mas ao mesmo tempo te leva para Ele. O teu pecado te afasta de Deus, mas se você não peca, não tem o quê? Perdão. Como é que alguém pode ceder para você perdão se não tiver pecado? Amém, pessoal? Como é que alguém pode lhe conceder salvação se o próprio Cristo não olhar para esse homem pequeno, pecador que somos, mero pecadores, destituídos da glória de Deus? Se Ele não olhar para dentro da gente, não ver que nós necessitamos de salvação, de remissão dos nossos pecados. Por isso que Thomas Golding, ele afirmava que os nossos pecados, o pecado do povo de Deus, moveu Cristo mais a compaixão do que a sua própria ira. De fato, Golding, ele acrescenta: se houvesse infinitos mundos feitos de criatura amorosa, não haveria tanto amor neles como houve no coração do homem Cristo Jesus, por salvar uma humanidade corrompida, por salvar uma humanidade caída. Veja bem como a gente sempre fala, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele foi submetido ao pecado da humanidade para que em nós o poder do pecado não operasse mais. A Bíblia diz que o poder agora do pecado não opera mais sobre a gente, mas nos filhos da rebeldia, o filho da ira. Foi por isso que Cristo foi para a cruz, para nos livrar de nós mesmos, da condenação futura. Foi o que João Batista falou: raça de víbora, vocês têm o pai o diabo. Quem que impediu vocês de vocês não creres na condenação futura, na ira vindoura? Ou seja, algo que estava por vir, por causa da entrada do pecado no mundo, através do primeiro homem, Adão. O homem deve prestar reparação a Deus. Adão caiu, como eu falava na oração.
O primeiro homem falhou no jardim do Éden, um lugar perfeito, um lugar de perfeição. Adão caiu, falhou, se entregou à dissolução do seu próprio eu, se entregou ao seu próprio pecado. Adão se corrompeu. A Bíblia diz que Deus, ele fez o homem perfeito, mas ele se entregou para muitas astúcias, para a sua própria astúcia. Deus fez o homem perfeito, mas ele se entregou para o pecado. Então, por causa da entrada do pecado no mundo através de Adão, o homem, ele deve prestar reparação a Deus. Mas o homem pecador não pode reparar o dano pelo seu pecado. Não pode. Você não consegue salvar a si mesmo. Você não consegue fazer remissão dos seus pecados. Você não consegue trazer redenção para dentro de você, porque a Bíblia diz que redenção é somente por intermédio de Cristo Jesus. Veja bem que o livro de Hebreus fala que antigamente, no Velho Testamento, perdão dos pecados era feito por expiação de sangue. No holocausto, rios de sangue de animais eram derramados para perdoar uma nação pecadora. Mas não era o suficiente, porque a Bíblia diz que todos os anos os sacerdotes iam para o templo oferecer sacrifício para expiação do pecado do povo. Hebreus diz assim: bastou Cristo morrer uma única vez, somente uma, para redimir o pecado do seu povo. Ele foi a expiação dos nossos pecados, foi Ele que expiou as nossas iniquidades através do seu precioso sangue, uma única vez. Por isso que nós falamos aqui que quem é salvo para sempre, porque Jesus não falha na hora da redenção. Se Ele te salvou, a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, para a qual vós estáis selados para o último dia. Recebemos um selo de redenção. Caim, quando peca, quando mata o seu irmão, Caim fala para Deus: eu andarei pelas terras errante, perdido, e aquele que me achar me matará. Deus falou para Caim: não, Caim, vou colocar sobre a tua testa um selo, porque todo aquele que matar a Caim 7 vezes será castigado. Caim recebeu um selo. Por mais que caiu e pecou, ainda continuou com o selo sobre a sua testa. Imagina o selo maior da divindade, que é o Espírito Santo. Não devemos entristecer o Espírito Santo, a qual nós estamos selados para o último dia. Ou seja, Ele começou a boa obra em nós, e a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar até o último dia. Ele começou e vai terminar. Se Ele nos salvou, nós vamos permanecer salvo. Pastor, como assim? Eu sou salvo, pastor, mas eu tenho condições o suficiente para cair em pecado todo dia. Então você não é salvo, porque a Bíblia diz que aquele que peca é de quem? É do diabo. A Bíblia diz em 1 João que aquele que peca é do diabo, porque sabemos, pois, que o diabo peca desde o princípio. Então, se você diz ser salvo e você tem uma vida costumeira de pecado, você não é salvo. Agora, pastor, eu caio sim, eu tropeço, mas eu luto todo dia contra a minha vontade. Aí é outra coisa. Se você luta contra a sua vontade, contra os seus pecados, contra os seus desejos, contra as suas afeições, contra a sua natureza, porque a natureza do homem nunca foi se inclinar-se para a verdade, sempre foi se afastar de Deus. A Bíblia diz que Deus falava assim: quanto eu mais chamava o meu povo, mais eles se afastavam. Essa é a tendência do homem, se afastar de Deus. Por isso que o primeiro passo não é você que dá, foi Ele que te resgatou. A Bíblia diz que antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Você não existia na eternidade, mas o seu nome estava lá. Ele já escreveu antes de todas as coisas o nome desse eleito para salvação. No final ele estará aqui na mesa, nas bodas do Cordeiro, ceando juntamente com os santos. Foi isso que Jesus fez. Ou seja, isso foi feito por Jesus, porque a reparação por muitos homens só pode acontecer através
do Deus homem, que é quem? Jesus Cristo. Por causa do valor infinito da sua pessoa, ele é o Messias enviado por Deus, como fora proferido pelos profetas, designado por Deus, o único que pode trazer a salvação para os pecadores. Entenda uma coisa, uma pergunta que muitos talvez respondem de forma diferente: você é eterno? Sim ou não? Não, claro que é. Como que você não é eterno? Você vai morrer e você acabou? Hein, pessoal? Depois que você morre, acabou? Então você é eterno. Eu também pensava assim. As pessoas falam assim: a gente não é eterno, a gente vai morrer. Não, claro que a gente é eterno. Essa matéria vai morrer, mas a alma vai continuar. A Bíblia diz que a gente vai viver com Ele em glória, eternamente. Nós somos eternos. Só que a eternidade nossa, existe dois caminhos que a alma poderão ser tomada: a eternidade no sofrimento ou no regozijo do nosso Senhor. Amém. Então o único que pode trazer salvação para os pecadores por meio de sua morte e ressurreição, e Pedro, ele reconheceu essa grande verdade para o seu grande benefício. Essa é a esperança, essa é a nossa alegria. É por isso que a única esperança para a igreja hoje não é um mero homem, mas o Deus homem, que pergunta para você: quem que vocês dizem que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Eu pergunto para você: quem que Cristo é para você? Você fala como Pedro diz: verdadeiramente, esse é o Filho do Deus vivo. Você fala para ele sinceramente: esse é o meu Salvador. Mas muitas das vezes eu pergunto: salvou do quê? Pastor, ele me salvou. No passado eu era um homem que não valia nada, e nós continuamos não valendo, mas por causa do nosso pecado consciente, cauterizado na nossa natureza, na nossa alma e no nosso espírito, o Cordeiro Santo, que foi imolado, que foi imaculado, sofreu a ira do Pai naquele holocausto, derramando o seu sangue, subiu a cruz para que a gente não viesse descer até o inferno. Veja bem que a palavra diz que havia sobre nós uma condenação, uma carta de condenação, mas ele cravou naquela cruz. Os moravianos falavam assim em suas orações: receba a recompensa do seu castigo, ó Cordeiro de Deus. No caminho até o Gólgota, no caminho aonde Jesus naquele momento, com a cruz, com a coroa de espinho enfincada em sua fronte, e o chicote dos escarnecedores, dos carrascos, quando batiam nas suas costas, dilacerava o seu corpo. Cada pedaço de carne que caía estava sobre aquele corpo frágil, sobre aquele homem debilitado que sangrava, e não havia mais sangue no seu corpo, porque chegou um momento que a Bíblia diz que não havia mais sangue, mas o sangue dele foi para fora ao ponto de ser transformado em água. Os dois maiores sacramentos saíram do corpo do nosso Cristo na cruz, quando os carrascos enfincaram aquela lança na sua costela. Saiu sangue e saiu água. Quais são os dois maiores sacramentos da igreja? Sangue, Santa Ceia, água, o batismo para remissão de pecados. Naquele momento ele comprou a sua igreja. Naquele momento ele resgatou a sua igreja das amarras de Satanás. Por isso que eu pergunto para vocês: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem que vocês dizem que é o Cristo? Pastor, ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus vivo. Ele é o verdadeiro Pai. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele, meu amigo. Ninguém. Por isso que Ele é digno de toda adoração. Amém, pessoal? Faça essa pergunta para você todo dia: quem Cristo é para mim? O que Ele é para mim? Se você o vê como Cristo, e como diz a canção, como diz os morávios, e se você estudar sobre a história dos moravianos, você vai ver que Zinzendorf, quando ele vai estudar direito, ele faz uma viagem na Alemanha, e ele chega no museu. Nós estávamos falando nessa quinta-feira. Ele vai até o museu, e naquele museu ele encontra um quadro do Cristo crucificado, e naquele quadro tinha o dizer que falava assim: morri por ti, o que fazes tu por mim?
Naquele momento, Zizendorf, ele se constrangiu de tal maneira que ele falou: meu Deus, eu o conheço, mas eu me entrego tão pouco para Ele, eu faço tão pouco para Ele. E o que nós estamos fazendo para Ele? Amém, pessoal? O que nós estamos fazendo pelo nosso Cristo, que naquele Calvário, no Monte Caveira, ou no Monte das Oliveiras, conhecido como lugar de prensa de azeite, foi ali que ele foi prensado, no monte, ali naquele Monte das Oliveiras, foi o momento em que o nosso Cristo começou a sofrer pelos eleitos de Deus, naquele momento. Amém? O sofrimento dele não começa na cruz, começa no Getsemane. Ali começa o sofrimento. A oração de uns moravianos dizia assim: nós caímos no jardim, mas o Senhor no jardim disse que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a nossa. Amém? No primeiro jardim o homem fez a vontade dele, no segundo jardim o Deus homem fez a vontade do Pai. Entenda uma coisa, grave no seu coração: se Jesus não tivesse subido a cruz, nós teríamos descido até o inferno. Por isso que eu sempre falo, graças à cruz de Cristo, que salvou um miserável como eu, que salvou um perdido como eu, como você, que salvou pessoas que não merecíamos ser salvos. Por isso que graça é isso, salvação não merecida. Nós não merecíamos, mas fomos salvos. Nós o trocamos todos os dias. Eu falei aqui esses dias, há um tempo atrás: você homem, você mulher, vamos lá, o homem, porque a ideia do casamento é Cristo noivo, Jesus a noiva. Você homens e mulheres se coloca no lugar dos homens. Você casaria com alguém que você saberia que iria trair todos os dias? Casaria? Mas Jesus fez isso. Jesus casou com a igreja, e a igreja o trai todo dia. Nós o traímos todos os dias, com nossos pecados, com nossos pensamentos, com as nossas vontades. Aí que está a ideia do casamento do profeta do profeta Oséias, perdão. Oséias, quando casa com uma meretriz, Gomer, Deus fala para Oséias: Oséias, você vai casar, mas essa mulher não vai ser uma mulher pura não, Oséias, vai ser uma mulher prostituta, uma meretriz. Entenda uma coisa, Deus usava o espelho do casamento de Oséias com a igreja, com o povo dele. Oséias era um homem puro, Gomer era uma prostituta, se deitava com vários homens. Deus falou assim: você vai ter filho com ela. Primeiro filho, Jezreel. Segundo filho, Lohami. Terceiro filho, Lohuama. Ou seja, primeiro filho, Deus está no nosso meio. Segundo filho, Deus se afastou da gente. Terceiro filho, receberíamos a punição verdadeira do próprio pai. Mas Oséias ia para casa e Gomer ia se prostituir. Quando Gomer chegava em casa, tinha se deitado com vários homens, mas o homem de Deus estava ali. É a mesma figura de a gente sair agora da igreja para casa e a nossa semana se deitar com vários pecados nossos e depois voltar para casa, que é aqui. Quantos pecados nós cometemos essa semana? Vários. Se deitamos com vários homens. Eu digo pecado, forma figurativa, pecados em cima de pecado. Depois voltamos para casa. Depois estamos do lado do nosso verdadeiro marido, que é Deus. Leia Oséias capítulo 1 em diante, você vai entender que o próprio Deus não desiste do seu povo, daquele que ele comprou com o seu sangue. Não desiste. Ele desiste daqueles que de fato querem fazer a sua vontade própria, aonde que o livro de Atos diz que Deus se afastou do seu povo e os entregou ao culto celestial. Romanos capítulo 1, 16 em diante, você vai ver que Deus os entregou às suas próprias vontades, para eles praticarem pecados horríveis, dos mais horríveis que pode existir. Deus entregou eles para isso. Mas para os santos e os salvos, pastor, eu sou uma pessoa que eu conheci Jesus, eu luto todos os dias contra o meu pecado, amém. Esse é um dos maiores sinais que você é salvo, porque o salvo peca, mas luta contra o pecado. E quando peca, não fica sossegado.
se constrange de tal maneira que ele não aceita que aquele pecado faça parte da vida dele, mas faz, infelizmente. Paulo mesmo diz no livro de Romanos capítulo 7 em diante: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse está diante de mim. Pastor, eu não quero pecar. Bem-vindo à sua natureza. Essa é a sua natureza. A sua natureza sempre vai ser se afastar de Deus, e a natureza de Deus sempre vai ser te trazer para perto. Amém? Então, seu pecado te afasta de Deus, mas é o mesmo que te leva para perto dele. Porque se você não peca, você não coloca o joelho no chão, você não chora. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra? Entenderam? Faça essa pergunta sempre para você: quem que vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para vocês? Ah, pastor, ele é o Filho de Deus. Mas não é a sua boca que confessa, o seu coração tem que demonstrar isso. Amém? Vamos ficar de pé? Aplauda Jesus bem forte, que ele merece. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai orar agora. Depois da oração do clamor, o seu Reis e o nosso irmão pastor também ali, Osmar Correia, eles vão contar o testemunho da trajetória deles. Amém, pessoal? Eu vou tentar encurtar a oração para eles poderem ficar à vontade no testemunho, para que eles possam apresentar a vocês o que Deus fez na vida deles. Uma caminhada. Seu Reis está com 90 anos, né, seu Reis? O senhor está com quantos anos? Perdoe perguntar. O senhor tem quantos anos? 66. Uma vida inteira pela frente. E o que Deus fez na vida dos dois, o seu Reis estava contando para mim, é surreal. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa ser adorado todos os dias, meu Pai, todos os dias. Como aquele quadro que estava naquele museu, quando o Zizendorf, ele leu, e estava escrito: morri por ti. O que você faz por mim? O que fazes por mim? Faça essa pergunta para você. Ele morreu por mim. O que eu faço por ele? O que eu estou fazendo pelo meu Cristo? Eu sei, meu Pai, eu sei. Talvez a nossa vida está se resumindo em ir para a igreja, voltar para casa, trabalhar, dormir. E o seu tempo com ele, como é que está sendo? E a sua vida com ele, e a sua comunhão com ele, e o seu recinto de oração, como é que está sendo? Ele quer comunhão, meu amigo. Ele quer intimidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar essa canção. Adorador, ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. Ele quer ser adorado nessa noite. Nós te adoramos, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te adoramos, meu Senhor. Que o Senhor possa ser o centro dessa igreja. Que tudo seja voltado para ti. Que tudo seja voltado somente para ti, não para a gente. Que o Senhor seja o centro desse lugar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, meu amigo, minha amiga. Se envolva com a presença dele agora. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Cante com fé essa canção. Feche os seus olhos. Cante para ele essa canção. Se você não conhece, irá estar passando no telão. Mas se você conhece, feche os seus olhos. Fica em espírito e em verdade. Adorador é tudo que eu sou. Cante com fé. É tudo que adorador. Assim Deus me formou. Assim Deus me E quem poderá? E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar No mais profundo mar, no mais profundo mar, nunca poderei me ausento do teu olhar. do teu olhar. Tu és o
o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Eu não tenho todas as respostas, Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: mas de uma por coisa toda a minha vida te adorarei. toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor. Não existem prisões, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma dor. Não existem prisões, Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Feche os seus olhos se você conhece, e se você não conhece. E eu perder, Te adoro, e eu subir, te adoro, e eu descer, te adorar. e adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Nada pode calar uma dor, Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. Te adorar, Senhor. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, meu Pai. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui e te adorar. O véu foi rasgado e o vivo caminho foi aberto. Ah, meu amigo, minha amiga, o que era santo no Velho Testamento, que o povo não tinha acesso, hoje você tem acesso ao que é mais santo que o Santíssimo Lugar, o próprio Santo. Nem a sua roupa que você está vestido ou vestida está tão perto de você como Ele está. Ele está dentro de você. Você é a morada dEle. Você é a lavoura dEle. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nós não merecíamos mesmo, meu Deus. Nós não merecíamos. Ó Cordeiro de Deus, receba a recompensa do seu sofrimento. Meu Deus, cada chicotada dos carrascos que arrancava, meu Deus, pedaço do seu corpo, dilacerava o corpo do santo, do ungido de Deus.
era o nosso pecado, meu Deus, que estava recebendo a justa punição. O Senhor morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a tua vida. Seja adorado por toda a eternidade, por toda a vida, Senhor, nós te adoramos. Que aqueles que estão aqui possam te adorar em espírito e em verdade, por onde forem, eles possam levar esse mesmo sentimento, meu Deus, dentro do seu coração, no trabalho, na família, na rua, aonde eles forem, eles possam lembrar de ti, do amado da nossa alma, aquele que é mais distinguido entre 10.000, como disse aquela mulher no livro de Cantares: ó filhas de Jerusalém, quando vocês acharem o amado da minha alma, dizes que eu estou enferma de amor. Ó meu Pai, nós estamos enfermos de amor por ti. O nosso coração anseia, meu Pai, desesperadamente pela tua presença. Ó Cordeiro Santo, receba adoração nessa noite, meu Pai. Seja adorado. Nós entregamos esse culto nas suas mãos, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós te pedimos nessa noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os da fé digam amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte, que Ele merece. Receba os nossos aplausos, Senhor. Seja adorado, meu Pai, seja adorado. Graças a Deus, em nome de Jesus, amém.